Eu acredito que poucas pessoas decidem se afastar de Deus de uma hora para outra. Na maioria das vezes, isso acontece nas pequenas distrações, nos pequenos hábitos, nas pequenas escolhas. E quando percebemos, nós já não temos mais aquela mesma intimidade que tínhamos com Deus. Hoje eu quero conversar sobre alguns sinais que podem indicar que isso está acontecendo, e eu quero usar a própria palavra de Deus para a gente pensar e refletir nisso juntos. Existe uma passagem muito conhecida em Apocalipse 2:4 que diz: "Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor." E esta passagem aqui, este versículo, ele fala sobre pessoas que continuavam vivendo a fé. Mas como aqui mesmo diz, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Essas pessoas que continuavam vivendo a fé, mas já não sentiam mais o mesmo amor, a mesma paixão e a mesma intimidade com Deus. E esse versículo me faz pensar que talvez o maior perigo não seja abandonar a Deus completamente, e sim continuar fazendo as mesmas coisas, estando com o coração distante. Continuar indo à igreja, continuar fazendo uma oração, continuar ouvindo uma pregação, mas sem estar com o coração aberto. Muitas vezes, antes mesmo de começar a pregação, o pastor faz uma oração para que a gente esteja sensível à palavra. E eu acredito muito nisso. Viver a fé não é apenas manter uma rotina religiosa, é viver com o coração abastecido por ela. É manter vivo esse primeiro amor, não apenas quando somos profundamente tocados por Deus, mas sim no dia a dia, nos dias comuns. E eu também preciso vigiar isso. A minha rotina ela é muito intensa, mas seria hipocrisia minha dizer que todos os dias, antes de pegar o celular ou antes de começar a trabalhar, eu dobro os meus joelhos e eu oro. E isso não é uma verdade, isso não faz parte da minha rotina e da minha realidade. Mas tem uma coisa que eu sempre busco fazer, independente da minha correria. Isso pode ser em um deslocamento, dentro do carro, indo para algum trabalho, ou em pensamento, ou enquanto eu estou fazendo outras tarefas, que é sempre lembrar Deus que Ele é o centro da minha vida, que tudo que eu tenho, tudo que eu sou hoje é pela graça e pela misericórdia dele. Eu sempre volto para essa posição de filha e de mostrar o quanto eu sou vulnerável e o quanto eu sou dependente da graça e da misericórdia dele. E isso eu busco fazer em cada momento oportuno do meu dia. E não é só naquele momento que eu não tenho nada para fazer. Como eu falei, na maioria das vezes é eu indo até algum trabalho, é eu dentro do carro, é eu louvando e honrando a presença dele na minha vida, na minha casa, no meu lar, nos meus projetos, nos meus negócios, em tudo na minha vida, né? Então eu sempre me coloco à disposição dele, até para ele me usar, até para ele trabalhar em mim, até para eu ser instrumento da palavra dele. E como eu sempre falo, como eu sempre peço também, que seja sempre feita a vontade dele, não a minha. Eu já disse isso em outro vídeo, que o nosso coração ele é pecaminoso. A nossa vontade ela não é boa, perfeita e agradável, mas a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então é a gente lembrar disso rotineiramente, diariamente, de que Ele é o centro de nossas vidas. Nem sempre é um pecado que nos afasta de Deus. Muitas vezes são as responsabilidades, são os trabalhos, são as distrações, são as redes sociais. Nada disso isoladamente é ruim, mas quando estas coisas tomam o lugar que deveria ser de Deus, aí sim as coisas estão erradas. Jesus falou sobre isso em Lucas 10, quando ele fala que Marta estava preocupada demais com as tarefas, enquanto Maria escolheu permanecer aos pés dele. E muitas vezes eu me vi como Marta, preocupada com muitos afazeres, com muitas responsabilidades, com a correria, com deixar tudo pronto, deixar tudo organizado, atender expectativas, entregar demandas. E quando eu percebi, eu estava me afastando da boa parte. Aqui diz, na palavra de Lucas 10, Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. E quantas vezes eu priorizei tanto a parte que não é a parte boa, e você também, provavelmente, quantas vezes você priorizou essa parte? Talvez neste exato momento você esteja priorizando essa parte. Eu entendo que tem momentos da nossa vida que nos exigem mais presença, tem momentos específicos do nosso trabalho que está mais complicado, a nossa carga horária está maior, as demandas aumentaram, os clientes aumentaram, mas glória a Deus por isso. Quando a sua vida estiver corrida, glória a Deus por isso, não esquece de dar glória a Ele, não esquece de dizer que você só é digno dessas coisas porque Ele permitiu que você fosse digno dessas coisas. E lembre-se de ficar com a boa parte é estar na presença de Deus, é caminhar com Ele, é lembrar que Ele é o centro da sua vida.
E, como eu disse, muitas vezes eu estava completamente esgotada, mas foi justamente nesses momentos que eu entreguei esse peso para Deus. Eu orei, eu conversei com Ele, eu senti uma paz inexplicável, que eu não senti de nenhuma outra maneira, que eu não conseguiria atingir essa paz de alguma outra forma. Realmente foram momentos que me tocou muito na minha vida, que era um peso, um fardo que eu já não aguentava mais carregar. E eu imaginava que não teria como isso ficar leve, porque não tinha ninguém além de mim que poderia carregar o peso das responsabilidades, de tudo que só eu sabia e que, na verdade, ao redor as pessoas também sentiam que eu estava cansada, mas às vezes que eu entreguei isso para Deus, eu me sentia aliviada, eu me sentia amada, eu me sentia filha. É como se viesse uma paz dentro de mim, me acalentasse e me fizesse pensar: filha, toma o pão de cada dia, e a palavra diz, eu sempre vou repetir isso, a palavra diz sobre o pão de cada dia, e Deus prepara o pão de cada dia. Se a gente está preocupado demais com o futuro, isso não é da obra de Deus, porque o futuro somente pertence a Ele. É claro que a gente não deve ser irresponsável, mas se a gente se preocupa demais, se a gente é ansioso, está faltando fé. Então a gente tem que saber viver a nossa vida com paz, da mesma forma que Jesus Cristo esteve aqui entre nós. Como que Ele era calmo, Ele era humilde, Ele era bondoso, Ele era manso. Ele não se preocupava tanto igual a gente se preocupa. Claro que ele foi homem aqui na terra, ele teve aflições, mas ele tinha um coração temente a Deus. Então ele sabia que Deus iria suprir as necessidades, porque Deus conhecia o coração dele, mas o coração dele só era bom porque ele estava aberto a ouvir a palavra de Deus. Ele estava aberto, ele estava à disposição. E nós temos feito isso. A gente está à disposição para ouvir aquilo que Deus quer falar com a gente frequentemente. Outro sinal que pode nos mostrar que nós estamos nos afastando de Deus é quando começamos a perder a sensibilidade. Quando mentimos e não nos sentimos mal por isso, quando nós julgamos com facilidade, quando a gente se torna mais impaciente com mais frequência, quando a gente deixa de ser parecidos com Cristo. Tem um versículo em Ezequiel 26 ou 36, 26, Ezequiel 36, 26, que diz: e dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Isso fala que antes mesmo de Deus querer mudar as circunstâncias da nossa vida, Ele queria mudar o nosso coração primeiro. E isso, falando de forma muito pessoal, me lembra da pessoa mais rígida que eu fui. Eu era uma pessoa extremamente controladora, eu queria tudo do meu jeito, eu queria que as coisas fossem exatamente como eu projetava, como eu arquitetava, desde o trabalho, desde a organização, desde a entrega dos materiais, de tudo, até mesmo a escolha da comida que eu ia pedir em casa com meu marido. Extremamente controladora, ainda tem um pouco disso, tenho, é verdade. Meu marido é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa calma, paciente, mas até através dele eu me senti incomodada e eu senti que é sim a presença de Deus. Deus tem esse poder de nos mudar, de tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. E isso vem de onde vem da palavra, a palavra da vida, que tá tudo aqui na Bíblia. É quando a gente realmente está com os ouvidos sensíveis a ouvir a palavra de Deus, porque a palavra nos transforma. Jesus Cristo é capaz de ser o maior exemplo de sermos um ser humano aqui nessa terra. Então, como eu disse, eu fui uma pessoa extremamente controladora. E além disso, além de ser controladora, eu era uma pessoa muito inflexível, isso atrapalhava os meus relacionamentos, atrapalhava os meus trabalhos e afetou muito a minha infância também. Essa minha forma dura, talvez, de ser, impaciente de ser, afetou muito o meu relacionamento com a minha mãe quando eu era criança. Isso é uma coisa que eu não falo pra ninguém. Eu acho que se eu falei isso pra alguém foi pra meus próprios irmãos, em conversas muito íntimas nossas, mas é uma coisa que me toca muito e me machuca muito, porque naquela época, eu acho que eu estava com uns 13, 14 anos, eu era muito rebelde. Eu fui uma criança e adolescente rebelde. Eu fui à igreja até os 11 por obrigação, né, seguir os caminhos de Deus por conta dos meus pais. Depois disso eu decidi por conta própria que eu não iria mais, eu não fui mais. E eu acredito que essa atitude que eu tive com a minha mãe, muito incoerente, que eu me arrependo profundamente dessa atitude que eu tive com ela em específica, que eu não preciso citar aqui, mas foi muito rude. Se eu fosse uma pessoa temente a Deus, se eu tivesse continuado nos caminhos de Deus, eu tenho certeza que eu não teria tomado tal atitude. Mas eu não tô te falando isso pra me condenar ou pra mostrar que eu me odeio por conta disso. Não, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Como filha e como filha amada, eu entendo que eu necessito da misericórdia e da graça de Deus. Então, essa é a importância da gente estar no caminho de Deus e buscar se alimentar dessa palavra. E cada vez mais buscarmos essa intimidade com Ele, não o distanciamento. E essas atitudes, elas não refletem o caráter de Cristo. Como eu disse antes, Jesus, ele era humilde, ele era honroso, ele era respeitoso, ele era manso, ele era sábio.
ele era justo, ele era coerente. Então, é nesse sentido que a gente deve buscar seguir a nossa vida. E eu acredito que essa transformação, ela acontece aos poucos, da mesma forma que eu fui aprendendo a entregar aqueles pesos que eu não iria suportar sozinha. Eu fui entregando para Deus fardos e pesos que eu carreguei sozinha por anos. Isso eu estou falando de anos mesmo. Eu empreendo há quase 8 anos e aprender a entregar para Deus tanto peso e tantas responsabilidades eu aprendi há menos de um ano, talvez, pouco mais de um ano, talvez. Então, quantos anos eu caminhei sozinha e esquecendo que eu tenho um Deus que me vê e que me enxerga e que me conhece como ninguém me conhece. Então, é um processo individual e é aos poucos, até porque Deus não exige perfeição da gente, Ele só exige entrega. Ele exige que nós estejamos aqui para Ele e que a gente reconheça que Ele é o centro de nossas vidas. A verdade é que a gente pode continuar indo à igreja, a gente pode continuar postando versículos bíblicos, a gente pode continuar ouvindo louvores e ainda assim viver uma fé automática. E a verdade é que Deus, ele nunca nos exigiu viver, na verdade, ou ter apenas hábitos religiosos. Ele sempre desejou a nossa presença. E presença exige tempo, exige prioridade, exige dedicação. E eu quero te fazer algumas perguntas. Quando foi a última vez que você orou sem pressa? Quando foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler algum versículo, mas sem ser por alguma obrigação, sem ser apenas pelo devocional? Claro, o devocional é importante, mas quantas vezes você simplesmente abriu para ouvir aquilo que Deus tinha para falar com você? Será que hoje, dentro da sua rotina, tem alguma ocupação que esteja tirando o teu tempo verdadeiramente que você deveria estar tendo com Deus? Em Tiago 4:8 está escrito: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Perceba que Deus nunca nos pediu perfeição. Ele sempre nos pediu essa aproximação. Talvez hoje você esteja se sentindo distante dele, mas talvez basta apenas um passo para você se reaproximar e perceber que ele sempre esteve ali para você. Se esse vídeo fez você refletir de alguma forma, talvez esse seja a maior reflexão desse vídeo. O afastamento de Deus acontece aos poucos e a volta também pode ser com um único passo, talvez em uma conversa sincera com Deus, em uma oração, entregando para Ele tudo o que você sente, as suas aflições. E eu quero terminar te fazendo uma última pergunta. Existe alguma coisa que hoje esteja ocupando esse lugar no seu coração que deveria ser de Deus? Você não precisa responder essa pergunta para mim. Se você sentir vontade, entrega isso para Deus, conversa com Ele hoje e com certeza ainda dá tempo de voltar para esse primeiro amor.